E a Adidas pode ser a última cartada de Augusto Melo no Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa história e traz também uma informação da Espanha de que Carlo Ancelotti se despede do Real Madrid no domingo para assinar com a seleção brasileira na segunda. Quero falar também sobre Dudu, anunciado como reforço de forma oficial no Galo. Tem novidade importante no Flamengo. Uma curtida de João Félix animou torcedores rubro-negros. Para completar, Alexandre Matos viajando para a Europa. Ramon Sosa, atacante paraguaio, pode ir para o Palmeiras. Falo também sobre a renovação de contrato de Pablo Maia, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco, que demitiu nessa terça-feira o segurança Betinho, que foi flagrado agredindo um torcedor do Vasco em Brasília, depois que esse torcedor xingou o técnico interino Felipe. Já duas organizadas do Santos protestaram na frente de uma universidade que pertence a Marcelo Teixeira, o presidente santista. Santos, que é o penúltimo colocado, muito ameaçado de rebaixamento. Já o América Mineiro vai manter Miguelito no elenco principal. Coelho acredita na versão do jogador de que não cometeu crime de racismo contra Alano, atleta do Operário. Já o STJD decidiu suspender o Miguelito de forma preventiva até que ele seja julgado. Para completar o giro de notícias, contar que o León do México está definitivamente excluído do Mundial de Clubes que começa em junho. A Corte Arbitral do Esporte optou pela exclusão do clube, mantendo uma decisão que já havia sido tomada antes. O León tem o mesmo dono do Pachuca e não há a possibilidade da manutenção de dois times com o mesmo dono. Hora de falar sobre o São Paulo e a possibilidade de Pablo Maia ter seu contrato renovado. Tricolor quer repetir uma estratégia que deu bastante certo com o Alisson, volante que enquanto machucado teve seu vínculo prorrogado. Pablo Maia está de volta à lista de relacionados e fica à disposição do técnico Zubeldia para o confronto contra o Alianza Lima na noite dessa terça-feira pela Libertadores. E em paralelo a isso, São Paulo e Pablo Maia discutem a prorrogação do contrato, que se encerra em dezembro de 2027. A ideia do Tricolor é estender esse vínculo por mais 1 ou 2 anos, garantindo também um aumento salarial ao Pablo Maia para fazer jus ao status de titular que ele tem, mesmo voltando de lesão. Só para completar o noticiário Tricolor, surgiu nessa terça-feira a informação de que Lisieiro, fora dos planos do São Paulo e prestes a deixar o clube, o vínculo dele se encerra em junho, ele interessa ao CRB, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre o Palmeiras. Você conhece Ramon Sosa? Pois sabe que esse atacante paraguaio de 25 anos de idade, que pertence ao Nottingham Forest, tem sido especulado nas redes sociais como um possível substituto no Verdão para Estevão, que na metade do ano vai trocar o Palmeiras pelo Chelsea. Bora explicar um pouquinho o contexto dessa história, mas antes contar que o Palmeiras não admite conversas, sondagens ou sequer proposta pelo atleta. Tá muito claro que o Ramon Sosa não fica no Nottingham Forest para a próxima temporada. Ele até tem bastante jogo, 23, com 3 gols e uma assistência, mas foram só 519 minutos ao longo da sua primeira temporada de futebol europeu. Foi utilizado muitas vezes, mas sempre entrando nos minutos finais. E o Nottingham Forest procura um outro clube para contratá-lo por empréstimo ou até em definitivo. Com a lembrança de que ele havia sido comprado no meio da temporada passada, junto ao Talleres da Argentina por 12 milhões de euros. O Palmeiras não admite interesse, mas seria um jogador com características parecidas à do Estevão, que poderia agregar bastante a partir ou depois do Super Mundial. Só para completar em relação a esse atleta, também tem sido especulado em outros clubes brasileiros como o Flamengo, mas em times europeus. Até aqui, sem confirmação nem do Palmeiras, nem do Flamengo, é sempre importante bater nessa tecla. Para completar o noticiário alviverde, contar que o Palmeiras decidiu baixar de novo os ingressos para um jogo na Arena Barueri. Quando o Palmeiras joga no Allianz Parque, ingressos nas alturas. Quando as partidas acontecem na Arena Barueri, até porque é um estádio que não caiu no gosto do torcedor alviverde, os preços são reduzidos, é possível comprar entradas. Para quem é sócio torcedor, a partir de R$20. Tem também ingresso a 40, a 60 e a 70 reais. Ingressos a 70 reais disponíveis também para não sócios.
Hora de falar sobre o Cruzeiro para repercutir uma informação que surgiu nas redes sociais na tarde dessa terça-feira e dá conta de que Alexandre Matos embarcará em breve para a Europa em busca de reforços. Já mandei mensagem para o Matos e estou aguardando uma confirmação do CEO do clube. A notícia que vem é de que o Matos vai ao mercado em busca de contratações pedidas pelo técnico Leonardo Jardim, português que está cheio de moral por lá e ganhou status de o grande responsável pela virada do Cruzeiro promovida nos últimos jogos. Até por isso, o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedrinho BH, deu carta branca para que o Leonardo Jardim indique nomes e o Matos vai ter a responsabilidade de trazer esses atletas. Como o conhecimento do Leonardo Jardim se concentra principalmente em atletas do futebol europeu, é por lá que vai se concentrar a busca do Matos. Um lateral esquerdo, um volante, um meia e um ponta pro lugar do Dudu são as 4 prioridades do elenco cruzeirense, que nesse momento briga até pelo título do Campeonato Brasileiro, pelo menos aparece na 4ª colocação, é o único time com 100% de aproveitamento jogando dentro de casa no Brasileirão. Só para completar notícia importante e triste no Cruzeiro, o zagueiro Janderson, 19 anos de idade, atleta formado na base e que recentemente atuou pelo time principal, acabou se contundindo em um treino e vai precisar passar por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho, desfalque importante, só volta a jogar em 2026. Hora de falar sobre o Flamengo e uma curtida de João Félix animou torcedores rubro-negros. Já havia contado para vocês que a chance de o português de 25 anos de idade, que pertence ao Chelsea, ser contratado pelo Fla para o Super Mundial de Clubes é muito pequena, para não dizer zero. Primeiro porque ele ganha 10 milhões e 600 mil reais por mês. Depois porque o Chelsea, ainda que aceite emprestá-lo, vai exigir uma compensação financeira bastante grande. Mas queria contar o contexto dessa tarde. Fabrizio Romano, jornalista italiano especializado em mercado, postou nas últimas horas a informação de que Jorginho será reforço do Flamengo, até em nenhuma novidade, já havia cravado essa notícia para vocês. Só que o João Félix acabou por curtir a postagem tratando do Jorginho e do Flamengo. Foi o suficiente para que vários torcedores rubro-negros entendessem como um recado do João Félix em relação ao Fla. Só para completar, durante a live dessa segunda-feira, troquei mensagens com José Boto, que é o diretor executivo de futebol do Flamengo e o grande entusiasta da ideia da contratação do João Félix. O Boto estava me contando que cuidava das categorias de base do Benfica quando o João Félix, dispensado pelo Porto, com 17 anos de idade, foi contratado pelo Benfica. E a curiosidade vem agora, quando o Benfica fecha com o João Félix, o clube estava de olho, era no irmão dele, o Hugo Félix, bem mais novo. Só que o Hugo Félix acabou não explodindo, hoje joga no time B do Benfica, enquanto o João Félix em pouco tempo foi promovido ao time principal, arrebentou com a camisa do Benfica e foi vendido para o Atlético de Madrid por 126 milhões de euros, 4ª maior transferência da história do futebol em todos os tempos. Só para completar sobre o Flamengo, Alexandro está livre das dores na coxa após ser desfalque em 4 partidas, já Plata e Cebolinha não enfrentam o Central Córdoba. A saideira sobre o Flamengo, Arrascaeta foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro no mês de abril. O uruguaio soma 6 gols e 3 assistências na competição nacional. Hora de falar sobre Carlo Ancelotti, vem da Espanha, mas especificamente de Madrid. Um dos jornais mais alinhados ao Real Madrid, a notícia de que Carlo Ancelotti se despede do Real no próximo domingo, com ou sem vitória contra o Barcelona. Confronto clássico super importante para a definição do Campeonato Espanhol será a despedida do treinador italiano, porque ele já tem um acerto com a seleção brasileira e será anunciado na sequência como novo comandante do Brasil. De acordo com a apuração do Marca, o Real Madrid até toparia ficar com o Ancelotti até o final do Campeonato Espanhol, que se encerra em 25 de maio. Mas a seleção brasileira tem pressa em contar com o treinador para que ele toque a convocação, que precisa ser feita até 18 de maio, de olho nos confrontos contra Paraguai e Equador pelas eliminatórias para a Copa. Só para lembrar que nessa segunda-feira o Rodrigo Caetano, executivo de futebol da CBF, já havia prometido para a semana que vem a novidade em relação à contratação de técnico, então tudo se encaminha de fato para que Carlo Ancelotti assuma a seleção brasileira. Já havia contado para vocês, proposta de 5 milhões de reais por mês, além de um bônus astronômico, que garantiria um caminhão de dinheiro ao italiano em caso de conquista do título da Copa do Mundo no ano que vem. Só para completar, importante lembrar que o Ancelotti também tem sido especulado no futebol árabe, mas prefere e dá preferência, dá prioridade para o trabalho na seleção brasileira. Ele está bem perto da aposentadoria e imagina-se
colocando um ponto final na sua trajetória com o título de uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Hora de falar sobre Dudu, que foi anunciado nessa terça-feira como novo reforço do Galo. Negociação que já havia sido fechada no final de semana, mas confirmada de forma oficial e cheia de provocações por parte do Galo em relação ao Cruzeiro nessa terça-feira. Para começar, o Cruzeiro postou uma foto do Dudu, ou da silhueta do Dudu, remetendo a uma comemoração de gol do Palmeiras, marcado pelo Dudu, em cima do Cruzeiro no rebaixamento da Raposa. Depois o Cruzeiro postou, ou melhor, o Galo postou uma foto do Dudu de costas com a camisa sem o número. E a pergunta que o Galo faz é para o torcedor atleticano: que número você quer que o Dudu vista? 71, 77, 83 ou 92? Todo mundo imaginando que 92 vai vencer. 92 equivale a 9-2 que o Atlético enfiou em cima do Cruzeiro no dia 2 de novembro de 1927. Para não criar essa imagem super provocativa, o Atlético vai dizer que 92 é o ano de nascimento do Dudu. Só para completar, contrato até dezembro de 2026, salário de R$1 milhão por mês. Ou seja, o custo do Dudu com o Atlético será de R$20 milhões, e é o mesmo valor que o Cruzeiro vai pagar de rescisão do contrato com o atacante. O vínculo do Dudu com o Cruzeiro se encerrava em dezembro de 2027. Hora de falar sobre o Corinthians. E a Adidas virou a última cartada do presidente Augusto Melo. Tenho contado para vocês a possibilidade mais do que real, a saída iminente do presidente, que deve sofrer um impeachment nos próximos dias. Há várias possibilidades: a investigação policial, que deve determinar o indiciamento do Augusto, a abertura de um processo de impeachment pela reprovação das contas, tem também um outro processo de impeachment que já vem desde o ano passado. Enfim, situação dramática do presidente, que deixou vazar nas últimas horas a informação de que o Corinthians está prestes a fechar um grande contrato extremamente vantajoso. Confesso que eu e muita gente, entre torcedores do Corinthians, passaram a encarar essa informação como algo plantado, para tentar gerar uma expectativa positiva. Fui atrás de mais informações e o que eu posso dizer é que o que está sendo trabalhado dentro do Corinthians é a possibilidade de um acordo com a Adidas, para que a empresa alemã se torne a nova fornecedora de material esportivo alvinegro. Mas, Nicola, o Corinthians não tem contrato com a Nike? Sim. Contrato que se encerra em dezembro desse ano, e desde o fim do ano passado a Nike, por meio da Fisia, que é a empresa que a representa no Brasil, já deixou claro e registrado na justiça a sua intenção da prorrogação automática do contrato até 2029. O Corinthians se apega ao fato de a Fisia não ser a representante da Nike quando o contrato lá atrás, em 2017, foi assinado. Esse certamente seria um caso que demandaria um novo processo judicial e mais problemas para o Corinthians. Mas, nesse momento, tentando se apegar a um fato novo, Augusto e seus pares trabalham com a ideia de um contrato milionário que poderia chegar até R$1 bilhão nos próximos anos do timão com a Adidas. Por sua vez, a Nike garante que a renovação de contrato, que já está acertada via justiça, vai garantir 25% de aumento nos royalties, além de um reajuste no valor fixo de $3.800.000 para $6.200.000 por ano. Só para completar, Augusto Melo, que vive enorme expectativa. Há muito barulho para que ele seja deposto, para que ele sofra um impeachment nos próximos dias, e eu prometo acompanhar essa história de perto para te deixar a parte de tudo que está rolando. Combinado? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!